Olá, voltamos. Depois desse excelente, inspirador painel com os nossos 3 líderes empresariais, estamos de volta para mais um momento especial aqui do nosso fórum. Teremos agora a honra e a alegria de contar com a presença de Gerald Hefner, nosso convidado internacional. Gerald Hefner é reconhecido por sua atuação em prol da democracia, direitos humanos e liberdade. Hefner é responsável pela seção de Ciências Sociais do Goetheanum, na Suíça, tendo como trabalho o incentivo à reflexão e à construção de novas estruturas sociais que possam responder a esses desafios contemporâneos que temos vivido. Durante uma década, ele foi membro do Parlamento Alemão e também já atuou como membro do Parlamento Europeu. Durante a palestra, vocês vão poder continuar enviando suas questões e comentários, e depois da fala do Hefner, eu volto aqui para fazer as perguntas e uma rápida interação com ele. Hefner, seja muito bem-vindo, welcome, é com você agora. Yes, bom dia, welcome to you all. Bem-vindos. É uma grande honra estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Foi muito interessante escutar a Maitê, o Alexandre e o Bruno, e agora ter a possibilidade de continuar os pensamentos que eles já iniciaram. Eu vou falar sobre essa questão de hoje, dessa situação que estamos vivendo, porque estamos passando por uma crise, a crise do coronavírus. E, ao mesmo tempo, estamos vivendo em um tempo de crises múltiplas, uma crise após a outra. E se eu estiver correto, eu não diria uma crise seguindo a outra, porque, na verdade, nenhuma das crises desapareceu, estão todas presentes. Nenhuma delas saiu da nossa consciência. Eles não estão mais na página da frente do jornal, mas elas não foram resolvidas. Há crises sendo sobrepostas umas às outras. Como se fosse uma crise em continuidade. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as razões mais profundas dessas questões e o que isso significa para a sociedade, para a humanidade hoje. E também o que significa para o mundo econômico, para os negócios e empresas. Como podemos compreender essas crises e nos adaptar aos tempos de hoje e aos desafios de hoje? E, portanto, como podemos criar um futuro melhor? Bom, a minha tese principal é que, no fim, ao final disso tudo, todas essas crises que encontramos são consequências dos nossos próprios pensamentos, das nossas ações e pela maneira pela qual vivemos. Fomos nós que criamos essas crises. Se vocês pensarem nessa grande crise social, e é uma crise que vem já de séculos e nunca foi resolvida. Quando lemos hoje que 8 pessoas têm tanta fortuna em termos de dinheiro do que toda a metade das pessoas pobres do mundo inteiro, 3,7 bilhões de pessoas juntas. Isso realmente nos mostra que ainda estamos vivendo uma crise muito profunda. Muitas pessoas, obviamente, estão sofrendo com o vírus, mas se a gente olhar para os bancos suíços, a gente vai perceber que o dinheiro que vai para a Suíça aumentou nesses 6 meses da crise do
do corona de uma maneira muito expressiva. Existe um banco em um cantão da Suíça que teve um aumento de 440% do capital de pessoas ricas, porque as pessoas mais ricas do planeta acham que essa crise custa dinheiro. Então, elas têm medo que o dinheiro seja mordiscado por impostos e outras coisas, então elas levam o dinheiro que têm para outro lugar. Isso é apenas um sintoma da situação pela qual vivemos. Vocês têm pessoas muito ricas e muito pobres vivendo juntas, mas em mundos totalmente diferentes. E a crise no mercado financeiro, a gente não vai falar muito sobre isso agora, mas ainda temos muito dinheiro no planeta. E, ao mesmo tempo, temos dívidas tão grandes, países, governos têm dívidas. Se a gente falar da crise ecológica, a gente vai perceber que ela também não foi resolvida. O último efeito dessa crise ecológica está colocando em perigo todo o equilíbrio do planeta. Estamos colocando em perigo as nossas vidas no futuro. E é uma crise que também não foi resolvida. E agora temos a crise do corona. E muita gente diz que o planeta está esquentando, mas muita gente não está ouvindo isso. Ou se escutam, não estão mudando seus hábitos. Agora, nós é que estamos esquentando, nós estamos tendo uma febre, as pessoas estão sendo afetadas. Talvez nós agora aprendamos que devemos parar e mudar muitas coisas. Eu não diria que esse tipo de mudança seja uma coisa que eu aprecie, não mesmo, mas eu só gostaria de mostrar que nós podemos fazer isso se quisermos. Mas a pergunta é uma mudança positiva? Porque é também possível que agora consigamos fazer isso, ou será que vamos ter que esperar por catástrofes muito maiores para podermos efetuar essas mudanças? Talvez outras catástrofes que não sejam guiadas pela nossa vontade. Eu acho que o corona nos proporcionou um pensamento acerca disso tudo, e talvez agora seja o momento para repensar a nossa relação com nós mesmos, com outros, com a natureza, com os outros seres que vivem conosco nesse planeta, as plantas, animais, repensar nosso relacionamento com o planeta Terra. E se vocês me derem a oportunidade de voltar um pouquinho no tempo, eu diria que vamos voltar bastante na história do homem. Havia um tempo onde vivíamos em uníssono, como uma unidade. Éramos partes de um só. E não havia nada do tipo pensamento livre ou coisas assim, porque estávamos totalmente conectados aos outros seres. Isso foi descrito de maneira diferente, dependendo da religião, mas a história é basicamente a mesma. A humanidade deixou esse paraíso, como dizemos na Bíblia, essa unidade, e começou a desenvolver outra possibilidade para ver o mundo de uma forma exterior, fazendo com que isso fosse visto como um objeto. Agora tenho eu e tenho outro. Eu posso fazer uma pesquisa, eu posso descobrir como as coisas funcionam, eu posso descobrir como fazer o uso dessas coisas que eu estou vendo. As coisas que eu vejo no mundo, as plantas, no reino animal, ou seja, nós fazemos uso disso.
E ao desenvolver essa jornada, nos tornamos conquistadores, exploradores. Nós não éramos mais parte da natureza, nós estávamos usando a natureza, usando os recursos naturais, e apenas nos últimos 50 anos, eu acho que a humanidade usou mais energia e, portanto, também gastou mais energia, se compararmos com toda a história da humanidade. E os recursos são finitos. E muitos terminarão, acabarão nas próximas décadas, onde gerações futuras não terão tanto quanto temos hoje. Nós causamos danos ao solo, ao mar, intoxicamos animais, e isso é um resultado de uma abordagem de onde eu estou aqui, eu, e o mundo está lá. Eu não estou mais em ressonância, não há mais essa conexão com o mundo e com o outro. Eu vejo a outra pessoa, eu vejo o planeta, eu vejo a natureza como um objeto que eu tenho, como uma coisa que pode ser usada para eu ter a minha vantagem, meu lucro. De certa forma, eu acho que é uma guerra entre todos. De certa forma, talvez isso soe um pouco estranho para vocês, mas é, de certa forma, a consequência dessa ideia de como vemos a economia. Por exemplo, a gente pensa que Adam Smith dizia que a riqueza de uma nação vai ficar maior se cada indivíduo pensar e se preocupar com seus interesses. A gente se tornou bom nisso, a gente sabe como fazer isso, a gente aprendeu na escola, nós somos treinados para fazer isso. Mas percebemos também que se a gente olhar ao redor, não apenas pelos meus cálculos pessoais, mas se eu olhar para o mundo mesmo, para a sociedade, para outros seres, a gente vai ver que a gente arruinou muita coisa. Então, a grande pergunta é, depois de ter saído dessa unidade, dessa forma de fraternidade que havia antes, e depois de ter passado por essa trajetória de mais liberdades individuais, será que podemos pegar essa liberdade e fazê-la ser a causadora de uma sociedade onde haja mais fraternidade, onde sejamos mais irmãos e irmãs? Talvez uma outra forma de fraternidade. E uma outra forma que não vem do passado diretamente, mas sim da compreensão do nosso livre-arbítrio. Então, poderemos compreender que teremos mais. É uma maneira de olharmos para nós mesmos e para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, e também de olhar o planeta. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Essa transformação, essa mudança de paradigma, essa mudança na nossa consciência. Se olharmos para a sociedade e diferentes partes da sociedade, nós vamos ter a mesma perspectiva. Vamos ver que tudo que vemos, que talvez precisamos, as estruturas são todas materiais, os mecanismos são materiais. E uma compreensão maior não é uma compreensão apenas de mecanismos. O planeta Terra é um organismo e tudo está conectado, tudo pertence a um único grupo. E o ar que eu respiro é o ar que as plantas colocaram na atmosfera.
tudo está realmente conectado e cada vez mais estamos compreendendo que fazer parte desse todo funciona dessa maneira e também a nossa responsabilidade que advém disso. Então nós temos a terra, a areia, e nós vemos que desenvolvemos um tipo de ciência que pode entender exatamente isso, analisar no microscópio e etc. E temos os mesmos instrumentos num próximo nível, só encontramos no mundo material. Então, se eu cortar uma planta em fatias e colocá-las numa lâmina do microscópio, eu consigo enxergar os processos químicos e físicos do material, mas o que eu não consigo ver é essa força completamente nova que permite que esse organismo viva, criar um organismo ao retirar o material e formar esse organismo no tempo e no espaço. Se você for um passo adiante com os animais, de novo, é o mesmo material que podemos encontrar por toda parte. Os animais se alimentam das plantas e têm a formação do seu corpo, mas não é só isso, não é só um organismo vivo. Os animais têm sentimentos, eles sentem emoções. Pensar no ser humano é um passo ainda adiante. Não só temos um corpo físico, não só vivemos e temos um corpo funcional, nós também temos sentimentos, emoções e também temos um cérebro que permite que a gente reflita, que a gente compreenda a nós mesmos, que compreenda a nossa maneira de pensar e que nos guia com o nosso raciocínio. E, portanto, entender a relação com o todo e a nossa responsabilidade com o todo. Então, esse foi outro passo importante que eu queria mencionar para vocês, para que vocês observassem. E se olharmos a sociedade, olharmos com mais cuidado as regras que formam a nossa sociedade e que guiam a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas ações, nossos comportamentos. Então, é absolutamente importante pensar de onde elas vêm e como elas são. Porque vivemos de acordo com regras que eu diria que vêm do passado e que não se encaixam às necessidades dos nossos tempos atuais. A nossa compreensão da sociedade, de política, de economia, tudo isso foi baseado em ideias e conceitos bastante antigos. Se pensarmos na camada em que as pessoas precisam atuar, tudo vem de decisões políticas, decisões empresariais, de tratados. E todos esses trajetos traçados foram feitos no passado, mas nós, como seres humanos, nós nos desenvolvemos o tempo todo, constantemente. Assim que avançamos, as estruturas que nós criamos ficam para trás. As regras foram criadas e permanecem. Eu participei do parlamento alemão por uma transformação das nossas leis, quando tivemos a reunificação das duas partes da Alemanha, oriental e ocidental. E o que foi interessante é que nessas 200.000 páginas de leis, existiam muitas que não faziam sentido algum. Elas só estavam lá porque alguém criou essa lei um dia. E apesar de sabermos como criar novas leis,
a gente não pensa em como as leis também envelhecem. Então, cada vez criamos novas leis, uma vai sendo colocada além da outra e não podemos mudá-la, não dá para ser mais preciso e mais complexo. Não, a gente se mantém nesse nível e não muda. Mas as leis foram feitas por homens, por pessoas. E no final das contas, a expressão de ideias é feita pelos seres humanos que criaram essas leis. E somos nós que podemos mudá-las. É o nosso papel mudar as leis de uma forma que elas permitam que a gente viva nesse mundo de maneira livre, de maneira justa, como seres humanos. Isso significa que precisamos olhar o futuro, de o que é necessário no momento, o que realmente é importante. Não só observar o passado, mas sim o futuro. Se olharmos a sociedade, podemos ver que assim como nós seres humanos, nós podemos pensar, eu já tinha falado sobre isso antes, nós sentimos, nós temos essa capacidade interna de sentir e de nos conectar com outros seres humanos e outros seres e podemos fazer as coisas com os nossos pés, braços, com o nosso corpo. De maneira semelhante, nós temos camadas diferentes na sociedade. Nós temos a vida cultural, que basicamente fala de ideias, impulsos, pensamentos, ciência, religião, arte e etc. Nós temos também a esfera legal, a esfera do direito, que fala mais sobre a relação uns com os outros. Qual é a relação que temos? Ela é adequada? Ela é justa? E não dá para falar sobre certo e errado sem ter esse pensamento como base. Eu não sei essa palavra em inglês, mas como que é esse formato aqui? Essa ponta aqui de um triângulo, por exemplo. Se for 90 graus, alguém diz que não, é 280, eu não consigo provar, mas nessa esfera do certo e errado, se trata do que é adequado para as pessoas. Nós sentimos. E em que ponto estamos uns com os outros? Existe outra esfera em que de fato fazemos as coisas, trabalhamos. E quando fazemos as coisas, nós mudamos a natureza, nós criamos algo a partir da natureza. Principalmente quando trabalhamos, porque grande parte do nosso dia a dia nós passamos trabalhando. E o que fazemos é fazer coisas para outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós pensa que enquanto trabalhamos para nós. Eu trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela minha renda, pela minha casa, para minha família. Mas não é bem assim. Se você observar o que eu faço de fato quando eu trabalho, o que outras pessoas fazem quando trabalham, por exemplo, quando você é um padeiro e assa pão, você não consegue comer a quantidade de pão que você assa para o estabelecimento. Você não faz isso para você, você faz para outras pessoas. E o que eu faço, eu sempre faço também para outras pessoas. Eu tenho roupas, eu preciso de uma casa, eu tenho um computador que eu preciso usar. Não fui eu que fiz isso, outras pessoas fizeram para mim. Então podemos ver que nessa esfera, nós fazemos algumas coisas para os outros e as pessoas fazem coisas para nós.
Portanto, a relação que temos é completamente diferente nessas três esferas da sociedade. Se avançarmos e refletirmos um pouco nas ideias maiores a respeito da sociedade, quando essa sociedade, quando ela é sólida ou está saudável, quais as ideias básicas para a sociedade, vemos que por muito tempo as ideias básicas foram colocadas em contraposição umas às outras. Há pessoas que dizem, bom, a liberdade está acima de tudo, nós temos que nos concentrar na liberdade. Uma vez que temos liberdade, o resto virá naturalmente, mas há um outro lado que diz, bom, a liberdade vai nos levar ao egoísmo, o que precisamos é o social. Precisamos ter o social acima de tudo. E logo vieram outras escolas, outras visões e ideologias. E essa confrontação entre as ideologias foi um desafio e ainda é um desafio para a humanidade. Ainda temos isso acontecendo no mundo econômico, diferentes escolas, com diferentes visões. É muito importante, pelo menos eu acho, que isso não é uma contradição. Não precisamos escolher liberdade ou fraternidade. Precisamos de liberdade e fraternidade. Eles se pertencem, não são forças opostas que se opõem. Elas necessitam uma da outra. É como se fosse uma pré-condição para a outra existir. Não há liberdade, por exemplo, imaginem se que eu seja um bilionário, mas o meu vizinho está morrendo de fome. E não há fraternidade se formos forçados a viver em um modelo socialista que vem de um governo que decidiu ser assim, ou um grupo político que decidiu ser assim, não havendo liberdade para os indivíduos daquela sociedade, liberdade de expressão. Então, liberdade, igualdade e fraternidade se pertencem, fazem um grupo. E nós precisamos compreendê-las e pô-las em práticas ao mesmo tempo, porque nós podemos fazer isso, colocá-las em prática na sociedade, no organismo social e também em outros organismos que criamos, por exemplo, instituições, empresas, etc. Por todos os lugares temos esses três aspectos, esses três elementos. E sempre podemos pensar nesses três aspectos na maneira tentar entender qual o papel deles e como colocamos esses aspectos em prática. Por exemplo, em uma empresa, isso significaria que podemos ter implementado estruturas nessas empresas que proporcionam muita liberdade para todos os empregados. Liberdade no sentido de trazer ideias novas, políticas novas, criatividade, inovação. Também autonomia e responsabilidade, porque isso é sempre o outro lado da mesma moeda. A pesquisa foi feita nesse sentido e mostra que mais pessoas se tornam autônomas e responsáveis quando elas se sentem livres e se sentem escutadas, ouvidas e vistas no trabalho. O trabalho fica muito melhor ao final.
Na outra camada, a gente pode pensar na questão da igualdade e das relações dentro dessa empresa. A gente pode pensar como equilibramos tudo, como tomamos decisões, quais são as conexões entre as pessoas. As pessoas são tratadas com justiça? As pessoas têm uma participação justa na empresa em relação ao que fazem e ao que não fazem? Podemos pensar em estruturas de renda ou outras estruturas. E essa é a terceira, é também a terceira camada que tem menos a ver com identidade e relações, mas sim com os recursos que temos para criar o que realmente precisamos e fazemos na nossa empresa. Então, dessa forma, estamos ligados a toda a organização social, um organismo social que hoje é o mundo inteiro. Se prestarmos atenção nisso, vamos entender que precisamos mudar radicalmente a maneira pela qual pensamos, não apenas a maneira pela qual pensamos, mas também como monitoramos o que fazemos, nossos cálculos em relação à vida, nossas decisões, as nossas ações também. Isso é importante porque tudo que fazemos gera consequências, resultados em outras pessoas ou na natureza, no clima, talvez, e precisamos integrar tudo isso à nossa perspectiva. Por exemplo, na Alemanha, se a gente usar um inseticida específico, que era permitido há 40 anos, atrozina, 1 litro desse pesticida custa $10. Então, se pensarmos no cálculo de uma empresa, um cálculo limitado, a empresa pode decidir por usar esse pesticida. Faz sentido, porque ao final o lucro será maior. A sua colheita será maior, portanto o lucro também. Mas 1 litro desse pesticida, para retirar esse pesticida do meio ambiente, nos custará à sociedade 200 milhões de euros por apenas 1 litro. Se você excluir isso do seu cálculo, se você fizer um recorte do mundo bem estreito e calcular o seu lucro sem pensar nos resultados e consequências, talvez você chegue à conclusão que sim, temos que usar o máximo de pesticida possível porque será bem lucrativo. Mas, por outro lado, se você incluir o resultado das suas ações no seu cálculo, você vai obter um resultado oposto. E uma fazenda que trabalha com biodinâmica será muito mais rentável do que fazendas tradicionais, convencionais. Então, é uma questão de perspectiva. E a pergunta é: podemos aprender a incluir o mundo nas nossas decisões? Quais são as medidas que temos que tomar? Temos isso no nível governamental. Vocês talvez saibam do exemplo do Butão, onde eles calculam o PIB de forma diferente. Eles nem chamam de PIB, eles chamam do crescimento da felicidade no país. Eles não pensam tanto no lucro financeiro, mas sim no social, no ambiental, no bem-estar das pessoas. Se olharmos para Nova Zelândia, eles escolheram um caminho similar. Mas, por exemplo, se pensarmos no Banco da Inglaterra, ou Standard & Poor's, Black Blocks, talvez, eu gostaria de
pensar que as políticas que eles têm, eles começaram a mudar o critério que tem em termos de investimentos, para obter não apenas um lucro financeiro, mas também estão levando em consideração o meio ambiente, o clima e outros aspectos. Então, essa perspectiva é necessária e, no futuro, se tornará cada vez mais necessário. A pergunta é, como construímos essa integração? Como integramos tudo isso na nossa empresa, no nosso trabalho? Podemos devolver uma forma que seja de cálculo, de contabilidade, que leve em consideração não apenas a empresa, mas também a sociedade, para um lucro integral e resultados integrais também do que fazemos? Isso é um elemento. Um outro elemento é como podemos ampliar o nosso pensamento e também os nossos cálculos, de forma que a gente não só olhe para nós como pessoas, mas não só em empresas pequenas, mas toda a cadeia de fornecimento. Como tratamos os outros que trabalham para nós, por exemplo, na África, no Peru, na Bolívia? Precisamos ter isso em mente. O cálculo está correto? Está adequado? O preço é justo? Estamos pagando o suficiente? A mesma coisa para os consumidores. Eles não devem só olhar o preço em si. Um produto mais barato ser a primeira opção, mas pensar o que é melhor para o mundo, para as plantas, os animais, para o clima e etc. Quanto mais aprendemos a integrar isso no nosso cálculo, melhor no final será o preço e a decisão dos consumidores. Então essa é uma outra camada, uma outra tentativa de ampliar a nossa consciência e, portanto, também a nossa compreensão da realização de negócios. Queria dar mais um passo e eu espero que seja compreensível. Porque um elemento que é importante ser observado é que nós não só desenvolvemos essa perspectiva com relação ao mundo exterior. Nós olhamos a todos como se fosse um objeto e não como se fosse o sujeito. Mas quando estamos no ramo empresarial, em muitos aspectos, nós vimos que o mundo todo trabalha como um commodity. A gente tenta tornar tudo um produto. Até as coisas que não devem e que não poderiam ser vistas como esse commodity. Então, por exemplo, o solo, a propriedade, isso não é um produto que alguém criou. O solo não foi criado pelo homem de forma alguma. Então, não podemos vê-lo como um produto da mesma forma que vemos uma bicicleta, por exemplo, ou qualquer outro objeto. Mas é ainda mais importante quando olharmos a força de trabalho. Porque isso não é um objeto, são pessoas. E uma pessoa nunca pode ser tratada como objeto, que você compra e vende uma pessoa. Então, a relação entre os colaboradores e a empresa precisa ser diferente. Precisa mudar dessa maneira antiga de pensar em contratar as pessoas e pagar a elas por aquilo que elas fazem. E o próximo passo é a própria empresa. A própria empresa não pode ser um produto.
Vou tentar me explicar um pouquinho melhor, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Vou pegar um exemplo da Alemanha, porque eu sei que a Alemanha está um pouquinho melhor do que o Brasil. Então, 98% das nossas empresas na Alemanha são pequenas e médias empresas. PMS. E 900 mil empresas da Alemanha precisam ser sucedidas nos próximos 10 anos, porque as pessoas que começaram e fundaram essas empresas envelheceram e não podem mais estar à frente delas. Então, vem a questão de centenas de milhares de empresas. Como que vamos fazer essa sucessão de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia? Se olharmos os formulários legais, existem duas possibilidades apenas. A primeira é por herdeiros e a outra por venda. Então, a sucessão por sangue é você ter um herdeiro, um filho que possa liderar a empresa, que vai herdar a empresa. Mas isso raramente funciona. Porque se você tem a empresa, a sua filha com certeza vai querer estudar teatro ou cinema. É muito raro que os filhos tenham as mesmas habilidades e interesses dos pais e que aceitem que é isso que eles vão fazer para o resto da vida. A outra opção seria a venda da empresa. Mas quando você vende uma empresa, ela vira um produto, um commodity. E aí você precisa vender pelo preço mais alto e a empresa precisa recuperar o dinheiro que é necessário pelo investidor ou pelo comprador que adquiriu. E eu acho que o mais problemático é que nem sempre as pessoas que compram a empresa são os melhores sucessores. Talvez você quisesse que outra pessoa te sucedesse com ideias melhores, com mais relação com a empresa. Talvez tivesse mais ênfase nos negócios. Mas talvez essa pessoa não tenha o dinheiro para comprá-la, nem seja da sua família. Então, na Alemanha, agora estamos tentando mudar isso. Começamos com as ciências sociais, fazer um grupo de especialistas na Alemanha. Fizemos uma pesquisa a respeito de uma nova lei para a propriedade de empresas, em que a mudança mais importante que queremos fazer é que você não pode comprar e vender empresas, não pode mais. Quer dizer que a empresa, ela pertence às pessoas que fundaram a empresa, que trabalham nela, é um complexo de ideias, capacidades, habilidades de pessoas, de relações. Isso não é algo que você pode simplesmente comprar ou vender, como se fosse um sapato. Ele é um corpo social. E nós precisamos entender esse mundo de corpos sociais, de formas sociais. Isso não é um produto. Eles têm uma biografia própria e são seres, de certa forma. Então, precisamos dar o máximo de liberdade possível. E é por isso que os socialistas falam que o capitalismo é uma catástrofe. A crítica é que eles falam que a gente precisa superar a propriedade privada das empresas, porque as pessoas fazem parte da propriedade, as pessoas que trabalham ali, e os produtos que elas produzem também são propriedades privadas, apesar de serem as pessoas que as produzem. Então, essa é a crítica. Mas a consequência é, vamos abolir então a propriedade privada. Então, saímos de uma solução ruim para uma pior, porque não tem nenhum indivíduo ali responsável. É como se fosse uma responsabilidade anônima. E isso, é claro, não funcionou. Mas, de certa forma,
Eu acho que, como que eu posso dizer? Deixa eu pensar na palavra. Me desculpem, meu idioma nativo é alemão, mas eu achei estranho, porque quanto mais esse capitalismo se desenvolve, mais a gente vai nessa direção e acaba pegando uma perspectiva de outro ângulo, porque nunca antes na história houve tanta concentração de capital. E a ideia de montar uma empresa e ser livre para trabalhar na empresa enquanto ela for bem-sucedida, essa não é uma realidade para muitas pessoas, principalmente para aquelas que fundam uma empresa. E a ideia de pegar dinheiro de investidores e de bancos, senão eles não conseguiriam recursos suficientes da sua família para montar essa empresa, é uma realidade. Então, eles precisam aceitar outros investidores. E geralmente vem um dia em que o investidor diz: sinto muito, agora eu vou comprar a empresa toda e você está fora. Ou então a empresa se torna um produto. Na Alemanha, por exemplo, tem diversas empresas bem-sucedidas que foram vendidas para fundos chineses enormes. As pessoas leram no jornal, mas eles descobriram agora que era um fundo chinês. Ou então, vou pegar um exemplo agora do Ocidente. Eu mencionei o BlackRock, que começou em 1999, com 300 milhões de dólares norte-americanos, e agora o capital total deles é de 7 trilhões de dólares norte-americanos de capital investido. E dessas 300 maiores empresas do mundo, a BlackRock investiu mais de 270. E se vocês observarem as negociações específicas, eu vou dar um exemplo para vocês da Bayer. É uma empresa alemã muito bem-sucedida que decidiu comprar a Monsanto. E eu me pergunto, como que eles fizeram isso? Estão loucos? Não faz sentido algum. Como que eu posso dizer? A Monsanto é uma empresa muito problemática. Naquela época, eles já tinham mais de 8 mil processos por causa do Roundup, da modificação das sementes. Como que eles puderam comprar essa empresa? E quando eu li a notícia, eu falei, eu preciso entender quanto em dinheiro está por trás disso. E foi aí que eu descobri que o principal investidor, os principais da Bayer, é a BlackRock. A BlackRock é a sócia majoritária, investidor majoritário dessas ações. E, ao mesmo tempo, ela é o número 3 da Monsanto. Então, tem a Vanguard. A Vanguard é a número 2 na Bayer e é a número 2 também na Monsanto. Então, é um grupo de capital 1 na Monsanto e número 4 na Bayer. Então, você consegue ver que são os mesmos fundos que pertencem às duas, que têm as duas empresas. Isso não faz sentido em termos da empresa em si, mas faz sim para a Bolsa de Ações. Eles ganharam muito dinheiro com essa negociação. E a Bayer agora está bem, mas se você olha como a economia se forma, cada vez mais as coisas são consumidas, são prejudicadas por esse mercado financeiro. E, de novo, tudo isso está baseado em decisões que nós, como seres humanos, tomamos baseado em regras e que às vezes não é um passo enorme, é só um passo mais fácil. Seria um passo mais fácil mudar essas regras. Então,
a gente sempre pensa com as regras que temos apenas. Os meus jovens colegas que começaram a trabalhar em empresas, eles falam: ah, o negócio é assim, a gente não consegue mudar nada. E eu precisei aprender que a gente consegue mudar sim. Mas isso não é feito. Nós podemos mudar as coisas e precisamos mudá-las. E podemos mudá-las um pouquinho por dia. Então, essa nova lei que eu mencionei da Alemanha, nós fizemos ela para a Alemanha, ela não está pronta ainda, mas no momento, todos os partidos e o parlamento, eles apoiam a nossa proposta. Existem milhares de empresas na Alemanha que são empresas em campanhas públicas, em propagandas que falam: nós queremos essa regra seja aplicada a nós também, porque não queremos ser um produto que simplesmente é comprado e vendido. Queremos garantir a segurança da nossa empresa e queremos que a nossa empresa esteja nesse novo contexto como uma economia de propósito. Não se trata só de lucro financeiro, mas o que nós fazemos pelas pessoas. Então, as pessoas não só trabalham por dinheiro, elas trabalham para fazer o bem para os outros, o bem para o planeta. Essa é a força motriz. E nós precisamos colocar de volta no trajeto essa ideia e libertar as influências antigas e erradas do passado. Porque agora nossas empresas estão sofrendo uma pressão muito grande e a gente precisa parar de pensar só em lucro e a parte financeira. Então, podemos começar todos os dias, como eu disse, podemos fazer algo grande como esse projeto de lei, mas também podemos começar dentro da nossa própria empresa, olhar onde estamos nesses aspectos, nesses termos e avançar. E quanto à vida espiritual em nossa empresa? A vida que trata das relações, a vida dos recursos na nossa empresa. Como podemos lidar com isso? Como podemos mudar a forma de trabalharmos juntos? De uma maneira mais horizontal? Uma gestão mais horizontal? Podemos integrar mais o que no passado estava fora da nossa perspectiva quando pensamos nos nossos cálculos? Por exemplo, pensar em toda a cadeia de fornecimento. Pensar que todos nessa cadeia vivem desse trabalho prestado. Será que tratamos essas pessoas bem? Tratamos o planeta, os animais, as plantas bem? Isso podemos incluir nesse cálculo, nesse monitoramento que fazemos. E também podemos incluir isso nas histórias que contamos do nosso negócio. Isso pode ser um motivo para as pessoas comprarem nossos produtos e serviços e não de outras empresas. Então, essa mudança significa que estamos nesse mundo e podemos fazer essa mudança, incluí-la na nossa rotina. E apenas nós podemos fazer isso. Qualquer pessoa pode iniciar essa mudança. Qualquer pessoa pode ser a pessoa que inicia essa mudança. E no fim, ao final, essa mudança pode se tornar muito grande. Eu gostaria de terminar com uma citação do Rudolf Steiner, porque ele é esse grande filósofo e uma personalidade espiritual que nos mostrou uma maneira de superar essa maneira de pensar materialista e de compreensão materialista do mundo. E encontrar uma outra relação como no espiritual, mas não da maneira que fazíamos no passado. Não, de uma maneira mais consciente, onde entendamos mesmo o espírito, o contexto espírito.
Ao fim de sua vida, ele se tornou um pouco mais um transformador da sociedade e de negócios também, de empresas também. E ele tentou criar uma nova forma da sociedade e ele desenvolveu, então, essa trimembração social. No nível social da sociedade, há de haver a liberdade, a fraternidade nesse meio da sociedade e a fraternidade na vida econômica da sociedade. Esses são os princípios básicos, as bases sobre as quais trabalhamos. Um dia isso pareceu muito idealista, mas ele disse, não é idealista, é simplesmente realista, apenas isso. No futuro, cada vez mais pessoas enxergarão isso. Então, aqui estamos nesse desenvolvimento, porque na época dele, eu acho que era muito cedo. As pessoas não tinham a habilidade de compreender o que ele dizia, apesar dele ser brilhante na sua exposição, mas as pessoas não conseguiam entender. Mas agora nós somos capazes de compreender isso. E precisamos fazer isso, porque estamos ficando sem tempo. O ambiente, o clima está nos pressionando, as situações nos pressionam. Nós temos que tomar essa atitude agora. E a citação que eu gostaria de mencionar é que lhe perguntaram, você quer dizer que devemos superar o egoísmo, devemos ser altruístas todos os dias? E ele disse, não. Altruísmo é como se diz? É uma ilusão. Porque não é possível esquecer de si próprio. Esquecer as suas ideias, os seus interesses. Você é importante. Então devemos nos conscientizar dos nossos desejos e das nossas necessidades. Não tem nada de errado com o egoísmo, desde que conseguimos integrar o mundo inteiro na nossa consciência, na nossa compreensão. Assim, podemos agir de forma egoísta com consequências todos os dias. Muito obrigada. Espero que tenha plantado sementinhas para vocês pensarem mais tarde. E especialmente amanhã, no segundo dia da nossa reunião. Muito obrigada. Estava no mudo. Estava no mudo. Muito bom aí, palmas, Gerald, e um agradecimento muito especial às palavras. Temos agora algumas perguntas que foram chegando e eu gostaria de te colocar essas perguntas, né? E você, agora mais para o final, mencionou a frase, a fala do Rudolf Steiner, né, e a trimembração social. E nesse tema do que realmente importa, que é o tema do nosso fórum, na sua visão, quais são os aspectos do passado que no mundo econômico, no mundo empresarial, precisam ser transformados em direção à trimembração social? E talvez qual seja o papel dos líderes nessa transformação também? Bom, eu acho que a qualidade mais importante que um líder precisa ter é meio que prever o futuro. Talvez prever não seja o melhor verbo, mas não agir do seu conhecimento, experiências prévias, mas estar aberto ao tempo e ao que o mundo requer, ao que virá no futuro. Pensando na primeira parte da pergunta, eu diria que
Bom, eu tentei diferenciar as 3 esferas na minha fala. Uma era apenas dentro da empresa e como trabalhamos juntos, como isso pode ser melhorado. Como podemos melhorar a liberdade, a criatividade, a propriedade, a autonomia das pessoas que trabalham juntas em uma empresa? Como podemos melhorar as relações entre essas pessoas? Porque por muitas vezes em uma empresa a gente olha mais nos números, os produtos, os resultados, mas as pessoas estão sofrendo. Você não olha nas qualidades mais interiores que as pessoas têm e nas suas dúvidas e perguntas. E isso tem que ser levado em consideração, e isso precisa ser parte da empresa para que essa empresa seja mais sólida enquanto corporação. Mas há também as relações entre por exemplo, em relação a salário, nesse sentido. Será que a gente consegue pensar em uma quantia que determinada pessoa recebe? Por exemplo, eu não diria que todos têm que ter o mesmo salário. Você pode diferenciar os salários, mas isso tem que ser feito de forma transparente. E as pessoas têm que concordar com isso. Tudo tem que ser transparente, isso tem que ser discutido, esse compartilhamento tem que ser feito. E essa orientação do que fazemos, e o grupo participa disso. Há também a questão dos clientes, das matérias-primas que usamos de outras empresas, e há a questão de como podemos criar um espaço de compreensão nesse trabalhar com o outro, para que não vemos esse outro como um competidor, como competição. Como podemos trabalhar juntos e nos desenvolver juntos para um trabalho melhor? Eu acho que isso é o aspecto mais importante que podemos levar em conta. As outras 2 esferas têm mais a ver com uma escala global. Uma perspectiva legal, mas acho que a pergunta foi mais a respeito da empresa, certo? Isso. Muitas perguntas chegaram comentários nesse sentido, né, desse papel das empresas e dos líderes na concretização desse conceito no mundo prático. A Maitê, que foi uma das participantes, uma das líderes que participou do painel de abertura com a gente, ela nos enviou uma pergunta que é como podemos enxergar as barreiras entre a sociedade civil, o setor privado e o Estado, evoluindo para garantir um futuro livre, fraterno e justo para todos. E quem ou o que deve ser essa força motriz, essa força coordenadora para esse propósito. Bom, parte dessa ideia da trimembração que eu mencionei tem a ver com o fato de que hoje temos formas centralizadas de tomada de decisões na nossa sociedade. Temos o Estado, que decide todas as regras e leis. Depois temos a economia, temos também cultura, universidades, que têm que obedecer essas leis. E o que Rudolf Steiner achava é que devemos limitar o Estado, o governo, para o que é necessário ser decidido nessa esfera. Isso tem a ver com igualdades sociais. E o papel das pessoas tem que ser igual para as pessoas, para as outras pessoas, mas também no nível econômico.
há de haver essa permissão para cada vez mais as pessoas trabalharem juntas de uma maneira autônoma de governar. E quando pensamos nesse sentido, que eu chamo de autogovernança, há muitas questões que são levantadas. Perguntas para empresas, mas mais especificamente, como podemos formar essa cooperação de uma forma mais moderna, de forma que isso permita a liberdade individual, de uma forma, na sua forma maior, e, ao mesmo tempo, uma consciência social e responsabilidade social também. E, se pensarmos assim, isso significa que essa iniciativa vai mudar a maneira pela qual vemos uma empresa, a maneira pela qual trabalhamos os nossos números, fazemos a nossa contabilidade, os impactos no nosso trabalho, e o impacto nas pessoas e no planeta também. Precisamos integrar tudo isso na nossa tomada de decisões. Eu acho que você pode pensar com especialistas para resolver as questões da sua empresa. Mas eu estava pensando numa perspectiva maior. Talvez nos critérios ou os pontos que devemos levar em consideração. Mas como isso pode acontecer em uma empresa? Isso deve fazer parte das conversas de amanhã. Muito bem. Amanhã seguiremos com sessões intensas. Oi? Eu tentei dar uma resposta rápida para que a gente possa responder mais perguntas. Claro, e amanhã a gente, toda razão, amanhã a gente vai seguir, já fica até o convite para que os participantes continuem com a gente amanhã, onde a gente vai ter sessões simultâneas discutindo a implementação prática de tudo isso no mundo organizacional, no mundo corporativo. Eu queria dar continuidade, né, nessas ideias que você está nos apresentando. A gente falou agora bastante do papel das empresas e de como isso se materializa no mundo econômico, mas você tem muita experiência no mundo político também, né? E essa semana, inclusive, você está participando de eventos com organismos sociais brasileiros, com autoridades brasileiras, alguns políticos. Amanhã, por exemplo, né, você vai ter um encontro também com algumas pessoas. Na sua experiência, como essas ideias, como é que o que a gente debate aqui permeia o mundo político? E qual o papel do mundo político nisso? Bom, deixa eu dizer uma coisa antes. A maior parte das pessoas odeia políticos ou fala mal dos políticos. Eu não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas aqui, olha, todo lugar onde eu vou eu vejo isso. Deixa eu dizer uma coisa antes. Os políticos são pessoas muito pobres, porque eles são coitados, porque eles têm uma carga tão grande que a gente espera que eles decidam a respeito de muita coisa, mas eles não têm o conhecimento de tudo. Também precisamos transformar a nossa maneira de compreender a política e a nossa democracia formal, nossa legislação. Quando eu fui eleito membro do parlamento, no dia antes eu não conseguia decidir nada. Quando me tornei membro do parlamento, eu tinha que decidir sobre 40 leis diferentes em uma semana. O que, olha, é praticamente impossível.
Então, o que nós criamos foi uma esfera política, um mundo político, onde os políticos precisam viver e aí tomam as decisões. Eu acho que precisamos devolver a decisão para a sociedade, para as pessoas e também para o mundo econômico. Falando de aspectos verdadeiramente econômicos. E deixar as pessoas decidir. E por isso nós criamos novas formas de democracia. Eu, por exemplo, eu redigi uma lei sobre como implementar iniciativas de cidadãos e referendos em diferentes níveis e eu tive muito sucesso. O interessante é que sempre que as pessoas decidem, não é mais direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, mas quando eles focam no problema e não na pessoa, eles começam a discutir as melhores decisões. E aí não fica tão polarizado, nós contra eles. Eles focam no problema em argumentos. Então essa seria a minha proposta de como mudar essa esfera política. E deixa eu fazer mais um comentário aqui. Já estamos passando por uma mudança bastante grande. Antigamente, eram só os políticos que decidiam. Hoje em dia, já tem essa sociedade civil cada vez mais em desenvolvimento que, apesar de não serem pagas para isso, se sentem responsáveis e se envolvem na esfera política. Então, a sociedade civil quer dizer cidadãos comuns que se sentem cada vez mais aptos e também têm desejo de se informar, de se manifestar, de se envolver. Isso me dá muita esperança de que vamos aprender cada vez mais como decidir as coisas com as pessoas e não com pessoas que se sentem acima delas. Muito bem, muito obrigada. Acho que temos espaço para mais talvez uma ou duas perguntas. Uma outra pergunta que chegou aqui para mim foi, agora mudando um pouco mais, de uma forma mais geral desse cenário brasileiro e do que você conhece da cultura brasileira, você já veio ao Brasil. Na sua visão, quais aspectos da nossa cultura, se você se sente à vontade em falar disso, que podem ajudar nessa transição para o futuro? Nossa, muita coisa. Eu já vim ao Brasil muitas vezes. E o Brasil é um país incrível. Eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades de contribuir não só para os brasileiros, mas para o mundo todo. Contribuições que ainda não foram feitas ainda. Então, tentando responder sua pergunta, um elemento é um país, uma sociedade com tantas influências, tantos aspectos culturais que ser brasileiro significa que você vive nessa esfera e tenta entender históricos, influências diferentes, significados diferentes, maneiras de pensar, culturas diferentes, e cria algo. Poder criar algo a partir disso é diferente do que eu diria de um estilo ocidental oriental comum. E eu acho isso surpreendente a respeito do Brasil. Ao mesmo tempo, como que eu posso dizer? Tem muito sensibilidade para beleza, para estética.
para o movimento, música, dança, arte, melodia. E também há muita compreensão daquilo que vive, daquilo que está presente na natureza. Que nem todos os brasileiros encontrariam, mas a minha impressão é que, com isso, os brasileiros poderiam chegar a conclusões diferentes, porque o Brasil é muito mais do que esse antagonismo. Eu falo do antagonismo de ricos e pobres, e direita e esquerda, relacionado aos partidos políticos. E deixar de se concentrar nesses aspectos e focar mais no problema e argumentos, em vez de dizer quem vai vencer, nós ou eles, o benefício seria muito maior. O Brasil não conseguiu ainda criar uma sociedade civil, uma compreensão política da sociedade pela qual todos se responsabilizam. Não só como parte, mas como um todo. Então, acho que tudo que pode ser feito para fomentar essa compreensão é o Brasil. Acho que uma reforma da democracia brasileira ajudaria muito. Muito obrigada. Acho que uma última pergunta e 5 minutos finais. Chegou uma pergunta provocativa no nosso chat. O Felipe Teixeira Martins colocou aqui: se altruísmo é uma ilusão, para que serve essa ilusão? Talvez você pudesse fechar a sua fala trazendo um pouco mais sobre isso e sobre o conceito do altruísmo. Para que nos serve essa ilusão do altruísmo? Bom, tem um livro do Albert Camus, muito bonito, que ele fala sobre altruísmo. Ele conta a história dele, ou de um homem, que mora em um prédio e está olhando para um cruzamento de ruas. E há uma senhora parada, uma senhora cega, com uma bengala, parada na rua. E há um homem que vai à direção dessa senhora para ajudá-la a atravessar a rua. Isso ocorre todos os dias. Todos os dias esse homem desce e vai ajudar a senhora a atravessar a rua. E depois de um mês, ele sabe que aquele homem é um homem altruísta, é um homem muito bom. E ele desenvolve um sentimento muito bacana em relação a esse homem. Ele acha que é uma boa pessoa. E um dia, ele diz a essa senhora: será que a senhora não gosta da ajuda que lhe dou? E ela diz não. Ela diz: na verdade, eu nunca quis atravessar a rua. Então, Cristo disse: ame ao próximo como a si mesmo. E eu não acho que é possível ajudar e amar o outro se eu não estou centrado em mim mesmo. Porque quando eu estou centrado, eu percebo que, como eu posso dizer, que o outro pode viver em mim. E eu posso viver no outro. Não há esse limite, o meu corpo não é uma fronteira, eu posso me expandir de forma incrível.
Mas isso só ocorre quando eu estou centrado em mim mesmo. Por isso é que se diz que ame ao próximo como a si mesmo, e é por isso que o Rudolf Steiner diz, não ache que você pode apenas ser altruísta e esquecer de si mesmo. Aumente esse seu egoísmo, o seu interesse em si mesmo, de forma que todo mundo caiba nesse seu organismo, na sua consciência. Dessa maneira, você pode estar conectada de maneira egoísta ou altruísta, não importa. Você está conectado. Espero ter respondido. Lindamente. Muito inspiradora, não só a sua fala final, como toda aí a palestra e também as respostas a essa interação. A gente vai finalizando. Antes de eu concluir o painel, você gostaria de falar alguma palavra final? Bom, não tinha me preparado para isso, mas eu só gostaria de dizer que eu adoraria ir ao Brasil e conhecê-los pessoalmente. Espero que possamos fazer isso o ano que vem. Muito obrigada. Muito obrigado. Se estivéssemos no auditório, acredito que estariam muitos aplausos aqui nesse momento, realmente, esse calor, né, da plateia presencial, e a gente, com certeza, vai ter o maior prazer em te receber presencialmente numa próxima oportunidade. Muito obrigada, então, Gerald Heffner, pela sua participação aqui com a gente, nos honrou muito. Gostaria também de fazer um agradecimento a um grupo de trabalho que coordenou a visita do Gerald Heffner ao Brasil, essa visita virtual, né, desta vez, com uma participação em vários contextos, né, diferentes, conosco aqui na Digo, neste contexto empresarial corporativo, mas também em outros eventos, em outras esferas da sociedade civil. Então, gostaria de agradecer ao Rodrigo Gex, nosso sócio aqui da Digo, que liderou esse grupo de trabalho, também ao Michael Mosch, a Andrea Sidvart, ao Paulo Roberto Vicente e a Cláudia Vivacqua, então esse grupo de trabalho que esteve envolvido, e o Paul Stender também, que coordenou a visita aqui, assessorando o Heffner nessa interação conosco. Então, o nosso mais sincero agradecimento.